câncer de mama é o segundo mais comum em mulheres no Brasil. Perde apenas para o câncer de pele. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a previsão para este ano é de quase 60 mil novos casos no país. O diagnóstico precoce é um grande aliado na luta contra a doença. E o objetivo da campanha Outubro Rosa é justamente chamar a atenção para o assunto. Para falar sobre o tema, o Câmara Debate recebe as deputadas Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Silvia Cristina, do PDT de Rondônia. Deputada Silvia Cristina, começar com a senhora, que é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Mais uma vez, mais um Outubro Rosa, falando de câncer de mama. Como a sociedade brasileira tem avançado para combater esse problema? Mariana, é um prazer estar aqui. O Outubro Rosa, né, que iniciou na década de 90, eu penso que avançou muito. Nós, especialmente nesse ano, a gente vê que não somente as instituições públicas, mas as privadas também, caiu no gosto popular o Outubro Rosa, ele é contagiante e, além da conscientização, realmente trazer com que a rotina dessas mulheres, independente de ser outubro, mas que o ano todo elas se dedicam à prevenção, que é um ato de amor não próprio, mas para as famílias, porque quando a gente adoece, é a família toda também que adoece. Então, é de suma importância o Outubro Rosa, que ele seja rosa durante o ano todo, porque nós precisamos dar atenção para a saúde. Deputada Adriana, como é que a senhora vê esse Outubro Rosa, a questão do câncer de mama no Brasil? Então, eu faço minhas as palavras da minha nobre colega deputada Silvia Cristina. Estamos juntas na Comissão de Saúde. Eu acho muito importante pelas razões que ela trouxe de conscientização e principalmente de cuidado. O que eu acho muito bacana falar que a gente também não está falando só do câncer de mama, a gente também está falando de câncer de ovário, de câncer de colo de útero. Então, é um momento de prevenção, conscientização. E uma coisa que está crescendo, cresce no Brasil. A conscientização aumenta, mas também aumenta os cuidados e também o câncer de mama tem crescido. O que é bom a gente falar aqui é a importância da gente falar sobre o assunto, tomar consciência, porque ele é tratável, não é? Verdade. E curável. Quanto mais cedo se descobrir, melhor. Muito então, melhor. Quanto mais as pessoas souberem e fizerem exames preventivos, melhor. Sim. Eu já passei por isso. Então, sei muito bem o que é enfrentar um câncer de mama, meninas. E na época que eu fui acometida do câncer, em 2006, eu tive a oportunidade de ter um diagnóstico precoce. E a gente utiliza sempre, inclusive, quando nós temos a oportunidade de estar em um veículo de comunicação de responsabilidade como este, de dizer da suma importância. Eu sei que os médicos, inclusive, não gostam muito que a gente fale sobre o autoexame, mas ele é importante porque algumas alterações elas são palpáveis. É claro que depois vai para a mamografia, vai para o ultrassom, mas perder uma mama, como eu tive, a mutilação, é isso que o câncer faz, a gente não quer para ninguém. Então, estar em um local de entrevista, onde as pessoas que estão nos assistindo vão ter a informação, para que não falte essa informação, essa consciência especialmente. E nós, enquanto deputadas, fazemos políticas efetivas para que essa prevenção ela esteja mais próxima, que nós sabemos também que algumas regiões, nem todas, elas têm essa disponibilidade. O problema do autoexame, na verdade, ele pode diagnosticar tarde. Então, os médicos recomendam a mamografia, os exames, ultrassom, antes de que seja palpada alguma coisa. Então, a mulher não pode confiar só no autoexame. Não, não pode confiar porque o autoexame não traz o diagnóstico preciso. Mas o fato desse autoconhecimento dela, desse cuidado, dessa preocupação e dessa consciência ajuda muito. Então, agora, e a questão de saber que aquilo ali, perceber alguma coisa estranha, nossa, preciso correr para o exame. E às vezes nessa vida corrida as pessoas passam. Então, aquele cuidado, aquela rotina de anualmente fazer mamografia, fazer um ultrassom para cuidar. Sim, com o autoexame, às vezes passou mais de um ano, você não se deu conta, então isso é muito bom, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, para prevenir e para tratar e curar. Bom, primeira coisa é a prevenção, aí você chega no sistema de saúde, Sistema Único de Saúde, como é que está o atendimento? A Câmara, o Congresso já promulgou, fez várias leis, aprovou, tem uma lei de 2012, por exemplo, que exige o início do tratamento do sistema público 60 dias, até 60 dias após o diagnóstico, isso está sendo cumprido? Não, infelizmente não. Nós temos uma dificuldade grande, inclusive na Comissão de Seguridade Social, através da Frente Parlamentar, nós temos sido incisiva, inclusive, no Ministério da Saúde, inclusive com o ministro Mandetta, já tivemos várias reuniões, as leis, elas existem para serem cumpridas.
Então, é algo que, infelizmente, existe alguns percalços, mas é um tempo que até deveria ser menor. Mas, entretanto, foi aprovado, chegou no consenso, houveram os altos e baixos, mas, infelizmente, com relação a isso, nós precisamos avançar. Nas regiões com dificuldades, eu digo da região que eu moro, na região norte, na região nordeste, são as regiões que nós temos ainda grandes problemas, precisamos implementar políticas públicas, esse é um tempo que seria um dos nossos grandes sonhos, mas estamos atentos, inclusive, cobrando para que isso seja uma realidade. Deputada Adriana, em São Paulo, como é que é a situação? Então, a questão em São Paulo também, especificamente de exames, ele tem avançado bastante, mas ainda está abaixo do esperado. Porque, por exemplo, o que a gente vê? Muitas mulheres marcam e não vão. Então, há uma recomendação, um índice de 70% que é recomendado pelo Ministério da Saúde, pela Organização de Saúde, mas 25% vão fazer. Tem pessoas que não vão buscar os resultados. Verdade. Então, o que acontece? Existe a questão também do prazo, do atendimento, principalmente em algumas regiões que têm mais dificuldade, mas na região sudeste especificamente, que isso está melhor, a gente percebe que falta, às vezes, cuidado próprio, interesse. Às vezes as pessoas têm receio de abrir um exame. Isso é muito triste. Então, por isso que é muito importante a gente conversar, porque quando a pessoa fica com medo de abrir um exame e tem alguma coisa lá dentro, ela precisa descobrir logo para ser tratada, para ser curada. Porque câncer de mama, não adianta fugir, 97% quando é diagnosticado, ele é tratável, ele é curável. Verdade. E mesmo os outros tipos, quando a gente fala de colo de útero, também, que originou o Outubro Rosa, foi o colo de útero, e o câncer de ovário também, que é um pouco mais delicado, as pessoas precisam realmente enfrentar isso, por mais difícil que seja, não é isso, Silvia? É verdade, tem que ser dessa maneira. É. Essa questão, eu não vou fazer porque eu não quero descobrir. É melhor descobrir antes e aí ter a oportunidade de fazer um tratamento. Há décadas atrás, é uma sentença de morte. Hoje não. A medicina está avançada, nós temos aí vários estudos promissores e é curável sim. Né? A prevenção é que ela tem que ser tocada sempre e tem que ser levada 100% todos os dias do ano que a gente puder. E o que eu achei bacana que a Silvia falou é que isso é uma questão da família, né? Porque quando alguém adoece, a família adoece, fica aquela coisa. Verdade. Na minha família eu tive várias pessoas que infelizmente tiveram e têm de ovário, de mama, então a gente percebe que a família precisa ter esse cuidado. Então às vezes quando alguém se descuida, escuta, já foi fazer o teu exame? Escuta, já fez. Todo mundo cuida de todo mundo, porque é o melhor jeito. Né? É verdade. O que tem avançado, inclusive, em Rondônia especialmente, são as unidades móveis, uma parceria em comum com o Hospital de Amor, e como tem regiões longínquas, ribeirinhas, essas carretas elas chegam com um mamógrafo e têm conseguido fazer um rastreamento, que já começou há 4 anos, realmente efetivo. Foi um dos avanços também que aconteceu. Parceria, é claro, com o Hospital de Amor, SUS, especificamente, e essas pessoas que estão um pouco mais longínquas ter a oportunidade de fazer. Então, é algo que realmente a gente fica feliz porque tem avançado, especialmente no câncer de mama, que é o que nós estamos falando específico aqui. Agora, é uma doença que o câncer em geral tem avançado, o câncer de mama aumenta com o envelhecimento da população, os números mostram que em mulheres acima de 70 anos, 1 em cada 15 vai desenvolver câncer de mama, quer dizer, é muita coisa, né? E o envelhecimento está aí da população. E como é que o SUS se prepara para atender, para prevenir antes e depois atender quem tiver? É verdade. Tem estudos, inclusive, não sei se vai realmente se concretizar, mas em 2050, 1 a cada 2 terão câncer. Então, olha que número assustador. Nós sabemos que é a doença do século, a vida que a gente leva, né, questão de alimentação, o sedentarismo, enfim, são algumas das principais precauções que nós devemos ter, mas a vida conturbada, infelizmente, que hoje não só nossa enquanto parlamentar, mas de todas as pessoas que estão aí na sua vida ativa, que realmente não consegue ter algo um pouco mais específico de ter uma tranquilidade. Então, esse tumulto que nós temos no dia a dia, infelizmente a questão psicológica também, ela influencia bastante. Então, a prevenção, por todos os lados, ela tem que acontecer, porque nós estamos propensos a ter. Né? Especificamente quando o protocolo do Ministério da Saúde indica mulheres a partir dos 40 fazer regularmente o exame de mamografia. Eu tive aos 32, quando fui para o Espírito Santo fazer a minha cirurgia, encontrei uma moça de 22 e de 18 anos. E descobriu como, deputada?
O seu? Através de exames, check-up. Check-up. Porque é muito nova, né? Muito 32. nova, muito nova. No auge da carreira profissional, como eu viajava muito para o Espírito Santo, minha família é de lá, e durante o período das férias eu ficava muito para fazer check-up. Falei, não, eu vou adiantar, vou fazer os meus exames preventivos antes, para quando for em janeiro eu ter a oportunidade. Coisa de Deus. Fiz antes, em novembro, dia 26, eu fui diagnosticada com câncer ductal infiltrante nível 2. Fiz tratamento, graças a Deus, está tudo bem. Maravilha. Qual o susto, né? Muito. Olha, eu vou dizer uma coisa, pensei que fosse morrer, chorei bastante, não foi fácil, mas hoje é uma das bandeiras que a gente levanta, porque entendemos que, infelizmente, o câncer tem acometido muitas pessoas e nós precisamos ser luz para essas pessoas e, especificamente, hoje eu estou nesta Casa de Leis para trabalhar para a saúde, mas especialmente para a luta contra o câncer, o qual a gente recebeu o apoio aí dos Novos Pares para estar coordenando essa frente, porque nós sabemos que o problema é grande e nós precisamos avançar. E na Comissão de Seguridade, como é que está em termos de projeto? A Câmara, o Congresso já aprovou leis, por exemplo, sobre cirurgia reparadora. As leis têm avançado nesse setor específico para amparar essas mulheres. Tem algum projeto na comissão que mereça destaque? Olha, ela tem vários projetos, principalmente assim nessa área do câncer. Inclusive, você acabou de relatar um em relação a tratamento. Agora, o que eu acho que eu volto naquele mesmo ponto? Aqui, muitas vezes a gente faz leis, a questão é se efetivamente são cumpridas ou não. O que a gente percebe, e eu percebo na comissão, até porque eu sou nova na comissão, você também. Então, você também é deputada nova. As duas são de primeiro mandato. As duas são primeiro mandato. Então, mas o que a gente percebe é realmente um assunto que é tratado com muito carinho na nossa comissão. Ele é um assunto extremamente importante, principalmente tanto de saúde da mulher, como em relação a questões do câncer em si. Agora, a questão é a efetividade, ainda mais quando a gente está falando de crise, de várias coisas, a gente vê que falta avançar em vários aspectos. Tanto do lado de cá, para fazer as leis efetivamente serem cumpridas, como também para a população se conscientizar, porque eu acho também que tem ainda muito preconceito, tem ainda muito medo. Então, a importância desse Outubro Rosa e a importância, eu acho, desse programa é justamente trazer luz para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que devem no autoexame perceber alguma coisa e tem medo de fazer exame e não vai fazer exame. Agora, na comissão, nós vemos semanalmente muitas leis que tratam especificamente da saúde da mulher e também na bancada feminina. A gente discute bastante, não é, Silvia? Verdade. Nós temos 94 projetos alusivos ao câncer tramitando na Câmara. Com relação à cirurgia reparadora, que você questionou há poucos instantes, em uma das audiências com o ministro Mandetta, ele foi cobrado arduamente, porque a maioria das mulheres não tem esse benefício. Eu reconstruí a minha. E depois que eu reconstruí, a minha realidade foi outra, né? Que é o que nos difere dos homens. Então, todas as mulheres, as que quiserem, nem todas querem, mas eu penso que a maioria que tem oportunidade de fazer tem uma outra vida depois da cirurgia reparadora da reconstrução de mama. É uma coisa mágica. O teste genético também, que é uma das pautas que nós temos debatido bastante, é algo que precisa ser efetivado, porque nós temos hoje trabalhos específicos e exames que comprovam essa predisposição genética, já adianta. Então, isso também o SUS ele tem que fornecer. É claro que hoje as pessoas que têm maior poder financeiro podem fazer isso, inclusive fora do país, mas os outros? E o Sistema Único de Saúde, como é que fica? Hoje nós estamos aí trabalhando, inclusive a deputada Adriana também faz parte, o nosso coordenador é o deputado Luizinho, eu sou a relatora da tabela SUS, tenho um grande trabalho aqui para poder encaminhar essa relatoria até o final do ano. E o que é que nós queremos com isso, Mariana? Não só específico do câncer, mas essa revisão da tabela SUS, que o que não acontece nessa casa há quase 17 anos, para que ela seja efetivada, porque nós não, infelizmente, nos atentamos de que essa revisão, essa modernização, ela vai trazer melhorias, especialmente para a saúde, de que precisa avançar. Muitas pessoas falam, mas vocês vão se dedicar só à saúde, é um saco sem fundo. Pode até ser, mas especificamente, se a gente está aqui para não cuidar das pessoas, de nada adianta.
Eu tenho até uma observação que ela falou da questão que você perguntou da reconstrução. Eu tenho visto, inclusive, esforços de bancadas de estados que têm destinado essas emendas de bancada para fazer mutirões de reconstrução de mama. Né? Eu estava conversando com a deputada Carmen Zanotto e ela estava contando justamente em Santa Catarina. Eu levei essa ideia, inclusive, para a bancada paulista também, porque eu acho que é um esforço coletivo de fazer esses mutirões de reconstrução, porque resgata a autoestima, resgata a pessoa nasce de novo, não é? Deixa eu que o diga ali. Vira passado. É um avanço, né? Eu sempre diz, né? Reconstruir a minha, ajeitei a outra, tô feliz. Agora, especificamente, sou uma mulher de peito. Então, é dessa maneira. A gente avança, sabe, Adriana? Sabe, Mariana? É algo que traz uma nova vida, é isso. E os gestores não estão vendo dessa maneira, até porque a maioria são homens, que me desculpem, não me interpretem mal, mas quando a gestora é mulher, nós vivemos isso, nós sentimos, então nós sabemos o que nós precisamos, né? Então, que fiquem os homens, mas que vejam com bons olhos as suas esposas, as suas mães, que realmente a reconstrução mamária, ela tem que ser levada a sério no Brasil, porque ela traz uma nova vida, é respeito, é levar dignidade a essas pessoas, essas mulheres que tanto precisam e que sofreram tanto com radioterapia, com quimioterapia e a retirada, a mutilação. Ser mutilada não é fácil, mas uma reconstrução, ela traz uma vida nova. E essa questão da tabela SUS, saúde não é só dinheiro, mas também precisa de dinheiro, né, deputada? Eu sou gestora, mulher. Verdade. Eu sou gestora e eu sou relatora justamente dentro da Comissão de Saúde. Ela está falando que ela é relatora, nós dividimos em 5 áreas e eu sou relatora de gestão, recurso e planejamento. Então, realmente, a gente não pode falar que tudo é só gestão e tudo é só recurso, não é isso? Claro. Mas tudo passa pelas duas coisas, na verdade. Então, eu acho que aqui a gente não pode negar que realmente a gente faz saúde no Brasil com 3,68 per capita, que é um valor bem abaixo. E às vezes tem defasagem da tabela SUS, sim. E o que a gente tem discutido muito em relação à gestão, recurso e planejamento, não só o como fazer mais com menos, como também como talvez mudar este modelo para ver, será que não há uma outra maneira da gente começar a pagar por saúde ao invés de procedimento? A gente tem tido esse tipo de discussão que eu acho que apimenta o debate, que é interessante, mas com certeza a gente precisa falar da tabela SUS, como os procedimentos são remunerados, como trazer qualidade, como fazer uma reconstrução de mama para devolver dignidade. É um todo e é muito complexo, porque quando a gente fala de saúde, é um mundo, e ainda mais se a gente pensar no nosso sistema, que é universal, que é integral, isso ainda a conta diminui, porque o nosso sistema de saúde é o maior do mundo, gente. Sabe? Lá na Inglaterra tem. Olha o tamanho da Inglaterra, olha o tamanho do Brasil, olha as diferenças, é completamente diferente. Então, a gente tem que dar conta, Silvia, de realmente uma questão complexa e a gente está batalhando por isso, não é? É verdade, e muito. O dinheiro vai diminuir, a população está envelhecendo, essa doença e outras aumentam. Então, o cobertor também diminui. O cobertor é pequeno, o cobertor é curto, a gente tem que priorizar e arrumar soluções. E eu acho que quando a gente fala de prevenção, porque já dizia a nossa avó que é muito melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente fala de Outubro Rosa e outras campanhas preventivas, a gente está falando de prevenir para não gastar muito mais depois com o hospital, com cirurgia. Então, por isso que é tão importante o Outubro Rosa, voltando no nosso tema aqui, não é isso? Inclusive, o tratamento de câncer é um dos mais caros. Então, se eu previno, se eu consigo diagnosticar precocemente, é claro que essa gestão ela será diferente, né? O cobertor é curto, nós temos que estar cuidando disso, pensando nas perspectivas, nós temos aí dados que temos que trabalhar especificamente enquanto gestores políticos, mas é dessa maneira que vai conseguir fazer. É essa prevenção, esse Outubro Rosa que a gente fala, que são todos os dias, para todos os tipos de cânceres e para as doenças específicas que nós temos muitas aí para cuidar. Bom, nós estamos terminando, só 30 segundos para cada uma finalizar. Puxa o assunto foi bom, a conversa foi boa, né, deputada? É muito rápido. Recado, eu quero então. só convidar, dia 23, na Comissão de Seguridade Social, nós vamos receber o Dr. Nelson, da Universidade Federal de Goiás, aqui bem pertinho, um estudo promissor sobre prevenção do câncer através da cera do ouvido. Então, nos assista através das redes sociais também, que essa casa disponibiliza, mas realmente algo que vai avançar. Todos estão convidados às 9h30, dia 23.
E eu gostaria de pedir para que todas as pessoas se preocupassem com essa prevenção, se informe, faça os exames preventivos, faça o autoexame, lembre-se de fazer mamografia, de tomar a vacina do HPV, de fazer Papa Nicolau, porque isso é muito importante. E na internet a gente tem tem um site muito bacana que eu gosto, que é o Ocoguia, que tem um monte de informação. Então as pessoas precisam de informação para a prevenção. Não é isso? É isso aí. Obrigada. Obrigada. Bom, obrigada viu? a vocês. Essa edição do Câmara Debate fica por aqui. Nós queremos agradecer às deputadas Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, pela participação. E a você, que nos acompanhou, pela atenção. Se quiser assistir novamente a este programa ou qualquer outro programa da TV Câmara, é só entrar em nossa página no portal da Câmara dos Deputados ou acessar nosso canal no YouTube. Eu sou Mariana Pichita e que agradeço você pela audiência. Tchau.